Fala galera, eu sou o Bruno e quando você vai à procura de um novo computador, provavelmente você já tem bem em mente qual é o tipo de processador que você vai querer, quantos GB de memória você quer, qual é a placa de vídeo que você vai comprar. Mas você sabe exatamente qual placa-mãe você deve escolher? Você sabe quais são os recursos dela e como ela pode beneficiar o seu sistema? O vídeo de hoje, na verdade, é uma refilmagem de um dos vídeos mais famosos do canal, que é como escolher a placa-mãe. Foi um dos primeiros vídeos que eu fiz. E essa edição ela vai ter duas melhorias. Não só a questão temporal, porque aquele vídeo já está obsoleto, até os preços estão bem fora do padrão que nós encontramos hoje, e também na questão da compatibilidade. Isso porque a lista que eu fiz anteriormente só contemplava placa-mães para Intel. Agora nós vamos incluir algumas sugestões para processadores AMD. E o vídeo vai funcionar da seguinte forma: eu vou sugerir 3 placa-mães da Intel e 3 placa-mães da AMD, todas elas numa ordem da mais simples para intermediária e depois para uma placa mais top para quem tem aí bastante grana para gastar. E eu vou recomendar todas da ASUS porque na minha experiência as placas-mães da ASUS são muito boas, eu uso no meu computador e não tive nenhum problema até hoje. Então, ASUS for the win. Só tenha em mente que não é a placa-mãe que vai definir a velocidade do seu computador, são os outros componentes. A placa-mãe é mais um meio de conectar tudo que você já tem, processador, placa de vídeo, memória, para que o sistema funcione como um conjunto. Mas a escolha da placa-mãe vai influenciar em alguns fatores, como por exemplo o uso do RAID ou então a facilidade de atualização de BIOS ou coisas desse tipo. Então a primeira opção, que é das placas-mães mais simples para Intel, é a ASUS H110MC-BR. Ela já suporta o socket 1151, que é a 6ª geração. Ela já tem uma saída HDMI, o que torna possível ligar o equipamento direto na TV sem precisar de uma placa de vídeo. Além disso, ela já conta com 6 portas USB, sendo 2 3.0. E se você quer um equipamento mais simples, essa é a excelente opção. Ela só tem 2 slots de expansão para memória, o que pode limitar suas opções mais para frente se você quiser melhorar o seu computador. Mas ainda assim, quem compra uma máquina dessa, na minha opinião, pretende ou ficar muito tempo com ela desse jeito, ou então muito em breve substituir. Então não faz sentido você ter uma placa-mãe mais cara, que tenha mais opções de expansão nessas duas situações. Essa placa-mãe custa em média R$380. E o seu equivalente para a AMD é a M5 A78LM Plus. Ela conta com uma saída HDMI também, mas somente 4 portas USB, sendo 2 3.0. Ela conta também com 4 entradas de memória, mas é somente DDR3, então fique atento a isso. E apesar da entrada ser PCI Express 2.0, apenas 2.0, não se preocupe porque isso não vai causar nenhum gargalo na sua placa de vídeo, que talvez você coloque, já que um sistema desse é um sistema mais simples. Essa placa-mãe custa aproximadamente R$319. Agora a gente vai para a sugestão de placas-mãe que eu mais gosto, que são as placas-mães que você pode investir um pouquinho mais, mas que você tem muito mais recursos, muito mais benefícios, que é, na minha opinião, o sweet spot, digamos assim, entre você ter uma coisa boa e não pagar muito. Para processadores Intel, eu vou te sugerir comprar a H170M Plus BR. Essa placa-mãe ela é ótima por vários motivos. Além dela conter 3 tipos de conexão de vídeo, VGA, DVI e HDMI, ela ainda conta com USB-C. E se você quer saber um pouco mais a respeito dele e quais são os benefícios, basta clicar nessa anotação aí no canto. Ela conta com 4 portas USB, sendo 2 3.0, e ela tem 4 slots para memória DDR4 e uma conexão M.2 para armazenamento super rápido. Essa placa-mãe custa em média R$580, e talvez esse valor seja um pouco salgado ainda na sua opinião. Mas tenha em mente que com essa placa-mãe você tem muita opção de expansão. É uma máquina que vai durar muitos anos, e a placa-mãe raramente é um componente que apresenta defeito. Então o custo-benefício dela é muito bom, até porque essa placa-mãe, como é intermediária, ela já conta com mais níveis de proteção contra queimas, contra curto-circuitos e coisas assim, o que vai fazer com que ela dure bastante. E o seu equivalente para processadores AMD é a M5A97. Ela tem um socket AM3+, e 8 portas USB, mas somente 2 são 3.0. Ela conta também com uma conexão de áudio digital e 4 slots para memória DDR3, mas ela tem 2 slots PCI Express, o que possibilita você realizar o Crossfire. Ela custa também, em média, R$580. Mas se ainda assim essas placas-mãe não te satisfazem e você quer ou precisa gastar um pouco mais no seu equipamento, aqui vão as sugestões, que é
para quem quer ter realmente aquele computador top e não está se importando muito com quanto você vai gastar para isso. A placa-mãe Asus Z170M Plus BR é uma das opções mais caras, porém uma das melhores que existem no mercado. Além dos recursos óbvios, ela conta com USB-C e a possibilidade também de overclock. O áudio dela é isolado dos outros componentes, o que garante um ruído praticamente zero na execução aí de músicas e jogos. Uma placa-mãe como essa contém também várias proteções elétricas, conta com várias portas USB 3, inclusive frontais, e outros mimos que você só encontra em placas-mãe nesse padrão e nesse nível de custo. Ela custa mais ou menos R$ 780, mas veja que é uma diferença só de R$ 200 para a placa-mãe anterior. Então será que não vale a pena você investir aí um pouquinho a mais para ter ainda outros recursos? Se você quiser um computador custo-benefício, não. Mas se você não se importa com essa diferença de preço e quer ter o último da tecnologia, aí não vale a pena você gastar 580, porque quem pode gastar 580 pode gastar 780. E o equivalente da AMD para essa placa-mãe é a M5A99FX Pro na sua versão 2.0. Essa placa ela também conta com proteção contra interferências elétricas, ela conta com 8 portas USB, sendo 2 3.0 e suporta Crossfire e SLI, apesar de ser algo que cada vez menos pessoas vêm usando, mas mesmo assim o suporte está lá. Ela conta com 4 soquetes de memória, mas novamente são memórias DDR3. Essa placa custa aproximadamente R$ 700. Uma das coisas que eu encontrei muitas vezes nos comentários do vídeo anterior foi pessoas dizendo que as placas mãe eram só para processadores da Intel e não para processadores AMD. Mas deixa eu te explicar o porquê disso. Na minha opinião, até hoje, em todos os sistemas que eu já comprei e montei, os processadores da Intel, a plataforma Intel, foi a que se saiu melhor de todas. Eu sei que a AMD é mais barato e eu sei que você consegue montar um computador muito bom utilizando aí a plataforma AMD, mas o problema é que a AMD ela é muito focada, parece que para um tipo de tarefa só. Quando você está executando aí um jogo ou então algum programa separado, ele funciona muito bem para aquilo, mas se você quiser fazer várias coisas ao mesmo tempo, que é o que a gente faz no dia a dia, exceto aquelas pessoas que jogam, que estão usando somente aquela aplicação naquele momento, parece que os processadores da AMD ficam para trás. Isso sem falar na dificuldade que é você encontrar uma placa-mãe que tenha ótimos recursos e que seja voltada para AMD. Você vê, as que eu falei aqui agora tem um preço muito similar, muitas vezes até mais barato, mas ela deixa a desejar em alguns aspectos, como por exemplo essa última. Não faz sentido uma placa de R$ 700 ter só 2 portas USB 3.0. Então isso faz com que a minha sugestão e até o meu uso pessoal seja da plataforma Intel, porque você vai sim pagar um pouquinho a mais, mas você vai ter muitos mais recursos e vai ficar muito tempo sem se preocupar em trocar, sem se preocupar em superaquecimento e outros problemas que a gente já conhece que existe na plataforma AMD. Mas de novo, essa é a minha opinião, é o que eu acho. Você pode ter uma opinião diferente e pode montar o seu sistema com AMD ou com Intel, da forma que você escolher, e vai funcionar muito bem. Então, que nós sejamos felizes aí todos com os nossos sistemas, com as nossas preferências. E todas as placas-mães que eu citei aqui, no caso da AMD, são para o socket AM3 ou AM3+, e para o caso da Intel é o socket 1151. Ainda tem gente que vende o 1150, mas eu não recomendo, já que é 2 gerações aí para trás e você vai ganhar aí mais ou menos 20% de performance de processamento por conta dessas 2 gerações a mais. Então, por causa de 20, 30 reais de diferença, eu acho que compensa bastante você ter essa performance adicional e uma plataforma, claro, mais moderna, até mais para frente aí na hora que você for vender, isso aí vai sim fazer alguma diferença. O que você achou dessa lista? Acha que ficou faltando alguma placa? Quer sugerir alguma também? Deixa aí nos comentários, deixa o seu like também, e se você ainda não é inscrito, se inscreva aí no canal para acompanhar mais vídeos como esse. Peace!